Bom, bem-vindo todos a mais um call aqui da Gard. Vamos começar aqui com a parte econômica, tá? Então, como de usual, a gente vai começar com a parte internacional. E aí, sim, a gente não tem grandes novidades do mês passado, né? Eu acho que o nosso cenário, enfim, e a nossa discussão de inflação tem meio que se concretizando, né? E o que a gente falava lá atrás, né, era um cenário de inflação que, apesar de ainda incomodar, né, a gente está rodando com uma inflação lá fora, né, e aqui eu falando dos Estados Unidos especificamente, ainda muito alto. A gente saiu daquele né, do primeiro semestre em que a gente tinha todos os vetores para cima, né, seja a parte de energia, a parte de bens industriais e serviços, né, que vem acelerando. Eram três vetores super altistas aí para a inflação, tanto que a gente, né, olhando um pouco a precificação dos juros, a gente via, né, um Fed Funds 6 meses atrás que não era condizente com uma inflação em que todos os vetores eram altistas, né? E aí a gente viu uma grande assimetria ali para o Fed Funds, né, precificado de final de ano. No entanto, o que a gente viu é uma grande reprecificação da curva de juros e, na margem, a gente começa a ver uma outra dinâmica de inflação. Ainda que a parte de serviços continue, enfim, acelerando e vindo aí, rodando em níveis muito altos, a gente começa a ver sinais um pouco mais construtivos na parte de core goods, né? Então, na parte de bens, que já desacelera há algum tempo, e na parte de energia também. Enfim, a gente já fez aqui um dentinho para baixo, mas olhando, enfim, os preços de petróleo e de gasolina lá, a gente vê que esse item também vai começar a ajudar a inflação. Então, tudo para dizer que a inflação já fez pico, né, na nossa cabeça nos Estados Unidos, e isso tira também um pouco daquela assimetria para o cenário de Fed Funds, em que a gente primeiro não via, né, a gente via todos os vetores de inflação acelerando, e a gente não sabia, né, onde que vai parar essa inflação e onde vai parar o Fed Funds, que no final seria uma função de quão ruim a inflação está, né? Então a inflação ainda está ruim, mas acho que tem, eu acho que uma luz no fim do túnel. E aí eu acho que a outra mensagem que esse gráfico de inflação nos mostra é que a parte de serviços ainda incomoda, e ela de fato parece que, com todo o movimento de reabertura e o mercado de trabalho ainda forte, vai demorar para desacelerar, e quando desacelerar, ela desacelera de uma maneira bem gradual. Dito isso, né, quando a gente olhava a curva de Fed Funds aqui de 2 meses atrás, com essa linha preta, a gente começava a ver cortes muito cedo no Fed Funds, o que não faria sentido, dado que parece que, né, o Fed Funds vai ter que ficar aí perto de 4 por um tempo prolongado, até com que você, né, consiga convergir a inflação, né, o core da inflação, para mais perto da meta, né? Então, a nossa cabeça segue sendo aí, né, esse Fed Funds ao redor de 4, só que a manutenção dele pelo ano inteiro, né? E eu acho que, de certa maneira, a grande assimetria que a gente via em relação ao que está precificado fica para trás, e isso vai ser um jogo mais jogado, tá? Então, o cenário de inflação mais com vetores que começam a aliviar, né, também tiram essa grande simetria que a gente viu ao longo do primeiro semestre todo nos juros, tá? Vindo para a Europa, a inflação é um caso à parte, né? Então, como vocês veem aqui nesse gráfico da direita, a gente não tem nenhum sinal de alívio, né? Então, a gente os Estados Unidos ainda de alguns meses atrás, e a gente tem um problema adicional, que é justamente, né, a parte de gás, né, a parte de energia lá, que está super pressionada e, assim, gerando muitas preocupações. Você está tendo um cenário que é super inflacionário, ao mesmo tempo que também deve ser bem recessivo, né? Então, um cenário de estagflação, e, de qualquer maneira, é um cenário que a gente acha que o ECB, ele tem dado esses sinais, não tem como, né, fraquejar no combate de inflação. Então, a gente acha que o ECB vai subir 75 pontos na próxima, deixando em aberto aí até para subir outra 75, ou seja, ele está muito atrás da curva, né? Está com a taxa de juros em zero, e na reunião passada ele estava com a taxa de juros em menos 0,50. Tá? Então, acho que o Fed está mais adiantado ainda, tem mais o trabalho para fazer, mas a zona do euro, esse sim, tem que levar pelo menos para perto do neutro ali, o quanto antes. Então, por isso que a gente acha que tem um front load, né, aí, dado o posicionamento, né, aqui atrás da curva do ECB. Eu acho que, né, até as declarações no Jackson Hole, tanto para Estados Unidos, que foi, a gente não vai cortar tão cedo, né, e deve manter aí nos 4% ao redor dele por um tempo prolongado, e do lado do ECB também foi, olha, a gente tem muito o que fazer, e entre inflação e atividade, a gente escolhe o combate à inflação. E é interessante que, assim, do lado da atividade, né, que é outra coisa também que eu acho que
ajudava muito nessa essa simetria dos juros no primeiro semestre, que era, enfim, no primeiro semestre foi um primeiro semestre muito forte de atividade, né? Quando a gente olha aqui os PMIs estavam rodando ao redor de 60, tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos, e a gente tem visto uma desaceleração mais pronunciada. No entanto, vale dizer que os últimos dados, né, esse mês, assim, existe uma desaceleração, mas ela é bem gradual ainda, né? Ela está ocorrendo, acho que até de uma maneira mais sincronizada, mas assim, não está tendo um grande debacle da atividade, o que nos leva a crer que isso ainda deva acontecer mais para frente, porque ainda tem um tempo aí, né? Um lag de que essas condições financeiras mais apertadas passem para o resto da economia. Obviamente, se a gente olhar o setor de housing nos Estados Unidos, ele é mais, né, tem desacelerado de maneira mais forte, mas o ponto é, a economia como um todo, as duas, né, grandes economias desaceleram aí de uma maneira mais gradual. Isso é até bem-vindo por um lado, né, se vocês, assim, a gente sobe os juros e a inflação não cai por, né, milagre, ela cai porque você tem uma coisa no meio que é desacelerar a atividade. Essa desaceleração está acontecendo, no entanto, de maneira gradual, tá? Mas acho que vai ser importante até para o nosso cenário de, enfim, de ativos de risco, né, de equities, mas também para reforçar que você ainda tem um caminho, né, de política monetária apertada por um tempo para, de fato, levar essas economias para uma desaceleração mais forte. Lembrando que entre Europa e Estados Unidos, né, nos parece que os Estados Unidos ainda é uma economia mais privilegiada, porque não está passando por esse choque tão, acho que, enfim, grande de energia como na Europa, que é muito mais preocupante, né? Então, entre os problemas de um mundo que deve desacelerar mais forte à frente, né, obviamente a Europa aí sai na frente e os Estados Unidos, acho que é um cenário um pouco mais tranquilo, tá? Não é tão grave, né, como na Europa. E aí, por fim, China, que enfim, já no último call, né, a gente já tinha revisado um pouco a cabeça de China, em que a gente continua vendo esse drag muito grande da parte de housing, né? Isso daí, mesmo com a reabertura de Xangai, depois do lockdown que teve lá, né, a melhora dos números de Covid, a gente, enfim, vê acho que uma economia ainda muito apática. A gente, de novo, está tendo problemas de Covid lá, então, assim, acho que muitos entraves de atividade na China, a gente já considera, a gente está vendo o mercado, né, revisando consecutivamente aqui o PIB desse ano para baixo, e a gente já trabalha com uma China crescendo menos de 3%, né, que era algo inimaginável num ano pós-pandemia. Obviamente, uma parte, assim, boa parte disso daí é auto-infligido pelas políticas econômicas, né, desse zero casos Covid, e também a grande desalavancagem que eles estão fazendo no setor de housing, que, bem ou mal, pesa um quarto da economia. Tá? Então, assim, acho que juntando o cenário global, né, a gente continua com uma cabeça mais pessimista, em que não deve existir alívio, né? Primeiro que as políticas monetárias vão ter que ficar mais restritivas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, por um tempo, e a China está lidando com seus problemas, e aí eu acho que só repassando aqui, né, esse mapa, né, que a gente mostrou na última reunião, que justamente coloca aí os diversos desafios, né? A gente tem crise energética na zona do euro, a gente tem, enfim, Covid, setor imobiliário e geopolítico na China, tem a guerra da Ucrânia, enfim, crises políticas, torcer para que o UK tenha passado, né? Já elegeram o novo premier, mas, enfim, muitas dúvidas sobre como vai ser a política, né, econômica daqui para frente. Enfim, a Itália também ainda sem um premier reeleito, e aí essa onda populista / cenário de eleições aqui em Brasil, né? Então, assim, acho que tem muita... A gente continua olhando a economia global aí como um campo minado, né? E isso vai ser, eu acho que, relevante aí quando a gente pensar nos ativos, mas aí eu deixo essa parte para o Calabrese. Vindo para o Brasil, né? Eu acho que, enfim, também é a mesma cabeça, tá? A gente continuou vendo revisões para cima na atividade, né? Então os dados do mercado de trabalho seguem muito bons e a gente continuou revisando o PIB para cima. Então a gente tinha revisado no mês passado de 1,5 para 2, agora depois dos dados do segundo TRI a gente revisou para 2,5, né? A gente vê aí, enfim, gente no mercado indo para entre 2,5 e 3, e chama atenção, assim, tamanho, né, magnitude. A gente abriu o ano aqui com números muito fracos projetados pelo mercado e agora você ainda aí para ao redor de 2,5, que nos leva a nos perguntar o que está acontecendo com a atividade, né? Tem algumas hipóteses. Você primeiro
pode discutir que a reabertura da economia foi mal mensurada, né? A gente tem dificuldade, enfim, um elemento novo aí de volta de Covid, mas o ponto é que essa reabertura do setor de serviços está acontecendo no resto do mundo e o resto do mundo está desacelerando, né? Então, assim, por que o Brasil está indo tão bem, até dado que também a gente fez um grande aperto monetário e as condições financeiras por riscos fiscais, etc., aí também subiram, apertaram bastante. Uma explicação poderia ser o fiscal, mas o fiscal assim, também não parece tão significativo para você tirar um PIB entre 0,5 para ir para 2,5, e também parece que a reabertura não é o suficiente para explicar por que a gente mediu isso mal aqui no Brasil e no resto do mundo isso não está sendo preponderante, né? E aí eu acho que uma explicação que eu até vou explorar um pouco mais à frente pode ser, enfim, a gente passou 6 anos de muitas reformas, né? A gente fala das grandes reformas trabalhista e previdência, mas sim, teve muita coisa do lado micro, tem, enfim, parte do parafiscal também que saiu, né? BNDES que saiu do jogo, incentiva o mercado de capitais privado. Então, acho que assim, tem uma história de Brasil que pode estar tendo um grande ganho de produtividade aí, que, assim, nós economistas temos uma dificuldade muito grande de prever quais são o bônus de várias reformas em termos de crescimento potencial, produtividade, né? Então, fica aí até uma ideia, né, de que pode estar acontecendo uma coisa mais profunda no Brasil, o que até, enfim, eu vou explorar um pouco isso aí mais no final, mas também nos chama atenção para quando a gente for discutir inflação, eleição, porque nos preocupa, né, enfim, uma parte da discussão que a gente tem visto aí entre programas de governo, tá? Mas, enfim, acho que a mensagem que eu queria deixar aqui nesse primeiro momento é que a gente tem uma atividade mais forte, e isso daí é importante quando a gente for pensar também a eleição em si, né, o evento agora no começo do mês que vem. Tá? Então, o mercado de trabalho melhor, atividade melhor, e na parte de inflação a gente também teve, eu acho que, enfim, além das canetadas, né, que a gente viu, de corte de impostos principalmente sobre combustíveis, a gente tem visto, né, commodities em reais também aliviando, né? Então isso daí tem permitido a Petrobras reduzir o preço de gasolina de maneira, enfim, seguindo ainda a paridade de preço, mas o que está acontecendo aqui é a gasolina em reais tem caído, né? Então a gente tem visto aí um grande alívio nesse segundo semestre de inflação. A gente vai ter meses, né, consecutivos negativos, etc. E, assim, uma inflação que poderia estar mais perto de 10, ela está caminhando para para baixo de 6. Isso aí também te gera um carrego de inércia mais baixo para o ano que vem, o que ajuda também esse cenário, né, que a gente tinha 5% de crescimento de inflação para o ano que vem, e agora a gente está com 4,1%. Obviamente, a gente tem um PIB que em algum momento desacelera, né, e a gente trabalha com 0% de crescimento no PIB ano que vem, mas a gente não está trabalhando com volta de imposto da gasolina que foi reduzida agora, e a gente também está vendo uma inércia mais baixa, né? Então, assim, a gente tinha uma inflação mais alta para esse ano, ela já está em 5,9%, e isso também está carregando aí uma inflação mais baixa, tá? Então, acho que até interessante, a gente viu o Banco Central dando recados mais hawkish, né? Tanto ontem quanto hoje. Na nossa cabeça, assim, isso é mais tentando tirar um pouco desse oba-oba de já discutir cortes, até porque a inflação ainda está alta, né? Projetada por nós, que a gente deve ter essa inflação até mais baixa que o mercado, que está com focos, né, para o ano que vem acima de 5%, mas ainda 4,1% ainda é uma inflação alta. Então, acho que o Banco Central está meio querendo colocar panos quentes e evitar essas precificações, né, de muitos cortes no curto prazo. No entanto, a gente acha que vai ser inevitável ao longo do tempo, se o Brasil não explodir, o lado fiscal, etc., a gente sim discutir corte de juros lá no primeiro semestre de 2023. Tá? Até porque, assim, 12 meses, né, para o efeito base, a gente vai estar rodando até abaixo de 3 aqui em junho do ano que vem. Então, assim, vai ter acho que o mercado vai se empolgar aí, e aí veio o Banco Central para panos quentes. Não acho que essa intervenção que eles fizeram significa que eles queiram subir mais na próxima. Eu acho que, assim, o mercado, acho que, assim, os ativos, tudo veio muito em direção desse final de ciclo, né? Então, parar mesmo em 13,75. No entanto, você
enfim, tenta falar grosso aí para evitar, né, um oba-oba do mercado, só que, enfim, acho que vai ser inevitável conforme esses números de inflação continuarem vindo melhores, tá? Então, enfim, contingente à inflação, mas a inflação tá com a cara melhor. Então, isso é importante também, né, porque a gente tem um lado de atividade mais forte, outro de inflação mais baixa, e aí quando a gente junta isso, né, a gente continua vendo que os modelos aumentariam aí a variação, melhorariam a variação do governo, né? Já acho que é o terceiro mês que eu mostro esse gráfico. A gente viu, de fato, um estreitamento aqui, né, nas pesquisas que vieram ocorrendo aí nos últimos 3 meses. No entanto, na margem, né, a gente tem de reconhecer que esse estreitamento parou, assim, tá há 2 semanas em que, enfim, até as nossas pesquisas aqui internas, né, nosso tracking, a gente não está vendo uma melhora adicional do Bolsonaro, a gente não está vendo o fechamento do gap. A gente ainda trabalha que isso deva ocorrer, né, até, enfim, faltam 20 e poucos dias aí até a eleição, a gente ainda acha que vai ocorrer, no entanto, está claro que a velocidade tem sido aquém do que a gente imaginava. Tá? E por que é importante esse estreitamento acontecer? Porque, basicamente, a gente, enfim, já discutiu aqui que são cenários muito distintos, né? Tanto Bolsonaro contra e o Lula, né? Então, a gente acha que isso daí deveria aumentar a volatilidade. E o que a gente está vendo hoje, né? Eu acredito que foi meio um wake-up call aí da pesquisa, né, do IPEC, o Waze Bop, que saiu ontem no Jornal Nacional, que mostrou esse cenário de estagnado. Eu acho que o mercado meio que acordou para ver que, assim, olha, as coisas estão mais difíceis para esse estreitamento aí, não parece que vai dar tempo do Bolsonaro, né, enfim, fechar ou passar o Lula aí, então aumentaria, eu acho que essa estagnação aumenta as chances do Lula ser eleito, né? Antes de entrar, né, acho que tem até um termômetro, né, aqui que a gente olha para ver o quanto o mercado está precificando o Lula ou o Bolsonaro. Mas para a gente a questão que nos preocupa das agendas econômicas, acho que basicamente é isso. Assim, a gente, do lado fiscal, a despeito das flexibilizações que foram feitas esse ano, que, assim, a gente sempre criticou, acho que teve meio que uma banalização das regras fiscais, seja do teto, da LRF, como da lei eleitoral, né? Quando a gente olha a trajetória de despesa total em relação ao PIB, mesmo colocando os gastos com Covid, a gente vê uma trajetória que a gente não vê em nenhum outro país, né? Assim, nenhum outro país foi tão fiscalmente restrito, né, pós-Covid, como a gente está sendo. E quando a gente olha a despesa recorrente, né, assim, não foram criados aí gastos permanentes, né? Obviamente a gente pode discutir se esse Auxílio Brasil vai ser permanente, provavelmente vai ser, mas o ponto existe tanto olhando o total quanto o recorrente aqui uma trajetória que é fiscalmente mais responsável. E quando a gente lê, então isso daí seria a nossa expectativa para o governo Bolsonaro, que seria menos expansionista, até porque quando a gente lê o programa do PT, a gente vê prioridades de aumento de gastos, seja pelo aumento do salário mínimo, que é reforçado, enfim, todo o discurso, recomposição do salário de funcionalismo público, aumento do investimento público, inclusive aumento já dessa grande benesse fiscal que a gente já está aí de R$600 no Auxílio Brasil. A gente olha e fala, não, vai dar, enfim, mais R$150 por criança abaixo de 6 anos, que daria, enfim, mais de 10 a 20 bi a mais de gasto, ou seja, a gente vê uma agenda que, se for cumprida, se eles fizerem o que está sendo dito, é uma agenda de aumento muito forte de gastos. Então, a gente acha que, por si só, isso já seria algo que faria que os dois cenários sejam muito diferentes para preço de ativo, pelo lado fiscal. A gente pode discutir um cenário em que o governo Lula não bota em prática tudo que está falando? Pode, a gente pode fazer um cenário construtivo. No entanto, assim, parece que o viés é para mais gastos e eles não escondem isso, né? E aí eu acho que a outra parte, né, e aí eu não falo só do governo Bolsonaro, mas põe o governo Temer também, é uma revolução silenciosa que ocorreu na economia brasileira. A gente teve, enfim, as grandes reformas, como eu falei, Previdência, Trabalhista, que são bem emblemáticas. A gente tem outras reformas de saneamento básico, micro também, que todo mundo fala. Mas, assim, o que tem acontecido no mercado de crédito por conta, né, do BNDES, que saiu desse mercado e deixou florescer aí um grande mercado privado de títulos privados de dívida, isso para a gente, assim, é um game changer muito grande para a economia brasileira, primeiro porque a gente começa a ver o capital, né, sendo alocado de maneira com uma racionalidade
do mercado privado, né? Então, o dinheiro, né, o capital indo para empresas mais produtivas, isso tende a aumentar a produtividade agregada da economia, né? E, assim, a gente tem muitas dúvidas sobre como era alocado, né, como era essa lógica de alocação de capital no BNDES lá atrás, né? Você tinha que ser, enfim, amigo do rei, enfim. Então, assim, eu acho que era um mercado muito grande, gerava distorções, né? Você escolhia setores que você dava uma taxa de juros subsidiada, não necessariamente isso daí com algum viés econômico, assim, não tinha um plano sobre por que a gente está dando dinheiro para esses caras e o que a sociedade está tendo em volta. E aí, quando a gente vai para a lógica privada, né, a gente imagina que esse dinheiro está sendo mais bem alocado. Além disso, tem, enfim, acho que o resto a gente falou só do BNDES, né, mas tem o Banco do Brasil, a Caixa, que também, enfim, estão bancos muito mais arrumados, né, saiu o último resultado do Banco do Brasil com ótimos resultados, então também a gente imagina que é um capital mais sendo melhor alocado, os fundos de pensão das estatais também estão muito mais arrumadas, ou seja, assim, eram instrumentos ali que eram, vamos financiar empresas X via fundos de pensão, né, dos estatais, ou seja, na conta do trabalhador, e sim, esses fundos são gigantescos, tudo para exemplificar uma grande revolução silenciosa que vem acontecendo desde o governo Temer, né? E quando a gente olha o discurso do governo do Lula, a gente vê vários retrocessos, né? Então a gente vê, de novo, falando em bancos públicos para direcionar crescimento. Então fica muito difícil a gente olhar isso daí e imaginar que é equivalente, né? Obviamente eu vejo alguns colegas meus falando, não, os dois são ruins igual. A gente acha, e a gente vem batendo já isso há algum tempo, a gente não compra isso, a gente acha que são cenários muito diferentes. Se estreitar, né, a gente imagina que, né, o mercado fique swingando aí entre uma coisa que seria muito boa, né, a gente acha que os preços de ativos são melhores com o Bolsonaro, ou que pioram com o governo Lula. Obviamente, assim, a gente não vai... se o Lula for eleito, a gente tem todo um trabalho de fazer o estudo, assim, quem vai tocar a agenda econômica, pode não ser não tão ruim quanto eles estão falando, mas o ponto o programa é muito ruim em termos de agenda econômica, tá? E aí, a gente, né, inclusive no último call, falou, olha, o mercado pode até, a Faria Lima pode até estar com um discurso, né, mais receptivo com o Lula, mas quando a gente olhava os preços de mercado, a gente não acredita que isso está acontecendo. Eu acho que hoje é um bom exemplo disso, né? E aí, eu trouxe esse gráfico da esquerda, né, que era justamente olhando o Banco do Brasil vis-à-vis os outros, né, grandes bancos, aí Bradesco e Itaú, que a gente via, né, está acontecendo o estreitamento do Bolsonaro contra o Lula, né, o gap está fechando, então o mercado está melhorando, tá? Obviamente essa corcova foi quando saiu o resultado do Banco do Brasil, que foi uma porrada. No entanto, quando a gente olha na margem, nessa frustração mais recente do fechamento do gap, a gente vê uma grande underperformance aqui, e hoje está bem emblemático. Se eu atualizasse agora, né, esse gráfico está até mais para baixo aqui. Outro jeito de olhar é também, a gente olha aqui as ADRs, né, os preços de ações da Petrobras lá nos Estados Unidos, coloca aqui contra XLE, que é um ETF aqui de empresas do setor, né, que a gente também vê, né, a gente viu uma boa performance relativa aqui da Petrobras e agora na margem a gente vê esse negócio piorando. E há várias formas a gente consegue olhar a Petrobras com outras empresas aqui dentro. Então, assim, tudo para dizer que o discurso de que são equivalentes eu vejo acontecendo, mas não vejo na prática colocando dinheiro nisso, né? Então, acho que o mercado está reagindo a essa piora, pensando aí num cenário mais complicado do PT, o que eu acho que é bom, porque assim, primeiro a gente tem que estar atento, né, ao que vai acontecer e não se ludibriar, porque o Lula 1 foi bom, etc., mas também para colocar limites e, assim, dar uma sinalização de que muitas coisas foram feitas na direção certa e seria um grande retrocesso a gente dar passos atrás, né? Então, com isso, eu acho que essa é a nossa preocupação, e com isso eu fecho aqui, enfim, a minha parte e passo para o Calabrese, que, enfim, vai falar como que a gente vai surfar essa eleição aí, dado que a gente está na reta final, tá? Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Bom, acho que o mês passado já foi um mês bem mais equilibrado, né, em relação a julho. Acho que várias teses aí que a gente vinha defendendo, inclusive que prejudicaram julho, se confirmaram, e eu começo aqui pela parte de bolsa, onde a gente, quer dizer, vocês se lembram que a gente vinha defendendo o short
na Bolsa Internacional, né? É um cenário em que você ainda está tendo que apertar juros, que você vai começar, inclusive, a retirar liquidez de maneira mais forte, e você está assim, numa dinâmica em que boa notícia acaba sendo má notícia para preço de ativo, e a gente tem visto isso, né? Então, a economia americana, eu acho que ela vem assim, dando alguns sinais de estar trabalhando de um jeito mais equilibrado, quando a gente olha o setor de housing, quando a gente olha a parte de logística, de a cadeia de suprimentos, tudo isso nos Estados Unidos e no mundo tem melhorado, e acho que pode ajudar aí a tirar um pouco da pressão da inflação. Você tem o próprio preço de petróleo que vem caindo aí em relação às máximas, caiu bastante, mas a economia ainda segue forte, né? Então, hoje mesmo tivemos aí alguns dados do setor de serviços que vieram muito acima do que o mercado esperava. Então, o que nos parece é que esse movimento, inclusive aquela precificação de cortes já a partir do começo do ano que vem, foram sacados do mercado, né? Então, isso é uma coisa que também a gente achava que não estava correto, que o mercado estava antecipando demais esses cortes, e acho que tudo isso tem que se refletir de alguma maneira no nível da Bolsa. A Bolsa realmente teve aquele rally muito forte, e que aparentemente foi assim, um pouco tal do bear rally, né? Ou seja, uma correção para cima numa tendência que é um pouco mais, que é uma tendência de baixa. Então, a gente acha que hoje juros reais lá ao longo da curva, 5 e 10 anos, em torno de 85 basis points positivos, deveriam fazer o S&P funcionar abaixo de 3.800. Então, seguimos ainda com essa posição, né? Foi a posição, na verdade, que deu o melhor resultado para o mês passado, e seguimos com ela. A gente tinha aí meio que uma estratégia de começar a redução a partir dos 850, 3.850, então é um pouco que a gente pensa em fazer, né? Em relação a Brasil, a gente já vinha com uma posição neutra, né? Simplesmente fazendo trade relativo, posições de long e short, mas com direcional mais neutro, um pouco porque esse nível, assim, se a gente olhasse, se não tivesse eleição, se fosse um ano normal, e a gente vendo a atividade sendo corrigida para cima, o primário vai acabar melhor, a inflação sendo corrigida para baixo, portanto, expectativa de que o ciclo de aperto acabe e você comece agora, poderia estar pensando quando é que ele começa a sair desse nível restritivo. Tudo isso deveria ser bom para a Bolsa. Acontece que a gente tem aí dois fatores que vão contra. Um é a própria Bolsa lá fora, né? Quer dizer, se lá fora realmente corrigir um pouco mais, isso acaba atrapalhando a Bolsa aqui. E a gente já tem visto isso no fluxo dos gringos, né? Quer dizer, é um fluxo que vinha muito positivo, já de uma semana para cá esse fluxo virou. Mas também essa preocupação que o Wick já externou, não vou me alongar muito, mas essa parte da eleição. No 115, eu acho que assim, você começa a ter um pouco de assimetria, especialmente vis-à-vis aí hoje o que as pesquisas estão mostrando. Eu acho que se a gente tiver algumas correções, tudo aqui é um pouco questão de preço, né? A 100 e poucos mil, 104 mil, talvez a gente pense diferente, mas no 114 que estava até ontem, a gente não tem interesse em fazer a posição, apesar de achar que o Brasil está muito mais barato que a média das outras bolsas. Então, isso, seguimos aí com short lá fora, neutro aqui, com só posição long e short, mas já com plano de 3.850 começar em um processo
de redução gradual desse short. A segunda linha aí que foi bem foi a parte de renda fixa, e aqui também uma outra tese muito específica que temos discutido já nas últimas reuniões, que é a história da inflação curta, a inflação para esse ano, né? E foi assim uma inflação que o mês de agosto começou com o mercado projetando 6,80 nas curvas da APB, e isso aí acabou o mês com uma correção enorme, né? A gente teve o mês fechando com 5,82 embutido nas taxas de mercado para a inflação desse ano, ou seja, você tem uma parte final do ano com uma inflação aí muito mais baixa do que o mercado vinha projetando, e era onde a gente tinha a nossa posição. Então, essa é uma linha que também basicamente explica onde que a gente ganhou dinheiro na renda fixa o mês passado. Hoje, nesse nível de 5,80, a gente já reduziu bem essa posição. Tá? Hoje ela tem um pouco menos de 1/3 do tamanho que ela tinha um mês passado. Ainda tem um pouco até, porque isso aí depende um pouco de condição de mercado, de liquidez, então a gente vai aparecendo liquidez, a gente vai desfazendo aos poucos, também não temos pressa, mas acho que nesse nível já começa assim, a grande parte do ganho já ocorreu. O pré basicamente não contribuiu com nada, a gente via mais valor nessa parte específica de inflação do que o pré, em que no final teve um mês de correção forte de fechamento de taxa, e para nós isso estava assim, um pouco exagerado até, né? E portanto, a gente preferiu ficar fora. Inclusive, hoje a gente, né, nessa alta, né, assim, Roberto Campos aí, que falou, o mercado acho que está exagerando um pouco, a gente acho que tem que esperar um pouco mais para ver, não dá para já contar com um corte tão a curto prazo como o mercado está fazendo. A gente está aproveitando para fazer alguma coisa, mas pequeno ainda, tá? A gente acha que isso aí você ainda tem que ter uma certa comprovação que vai ancorar a expectativa e que vai, quer dizer, essa baixa de preço que a gente teve agora, que ela vai conseguir aí um pouco se perpetuar. E aí entra de novo o tema de eleição fiscal e tudo isso, ou seja, a gente tem uma incerteza no cenário adicional por causa disso, e que nos faz agir com um pouco mais de cautela, né? Na parte de juros lá fora, no final, assim, Europa deu um pouco, as posições estavam pequenas, né? A gente, quando as taxas caíram, a gente já estava pequeno, quer dizer, protegeu o resultado, mas também quando elas subiram, a gente também estava pequeno, então o resultado foi aí positivo, não muito grande. 2/3 disso veio de juros tomados na Europa, 1/3 Estados Unidos, onde a gente tinha aí um pouco de flat, né? Hoje, a posição na Europa foi aumentada, mas muito concentrada no curto prazo, inclusive uma boa parte para essa reunião de quinta-feira. A gente acha que o ECB vai ter que dar os 75, né? Se não der, não sei nem para onde vai o euro, então acho que no final a gente aumentou o tomado para essa reunião e aumentou um pouco o short euro também. Em relação aos Estados Unidos, a gente agora está até liquidamente aplicado, tá? A parte maior é um pouco mais aplicado agora no 2 anos, um pouquinho no 10, e tem algum tomado no 30 anos, mas por causa do quantitative easing que vem aí, né, do Banco Central fazendo, aí, aumentando o ritmo da redução do seu próprio balanço. Cupom também contribuiu positivamente, não muito, a gente tinha aí uma posição de desinclinação, e no final a taxa ela abriu, mas abriu quase que flat, então se ganhou um pouco no net direcional, mas não foi grande coisa. Hoje a posição foi um pouco invertida também. Hoje a gente tem uma posição aplicada, mas é um aplicado
mais centrado na parte curta, né, no miolo do ano que vem. E aí tem várias posições de valor relativo, né, direcional nulo, mas tem o flatter na parte longa da curva, 8 com 13, e tem algumas inclinações na parte curta e ao longo do ano que vem também. Mas net hoje a gente está aplicado no cupom cambial, um pouco parecido com o que a gente está fazendo agora no juro americano lá fora. Aí, indo para os detratores, commodities, que, quer dizer, a gente ganhou no short ouro e perdeu um pouco no petróleo, como a nossa posição no petróleo é uma posição feita com opções, ela realmente acabou se protegendo, porque foi um mês que o petróleo caiu 9%, uma queda importante, né? E a sensação que dá é que ele vai ficar um pouco assim, menos pressionado, né? E, inclusive, uma das razões é essa loucura que a China está fazendo, de lockdowns consecutivos, e acho que isso aí ajuda também a refrear um pouco a demanda lá. Quer dizer, o país quer crescer 5, vai crescer menos que 3, isso acaba uma economia daquele tamanho tendo efeito, inclusive, nessa parte de consumo de energia, né? Então, e seguimos aqui uma posição pequena, com opções compradas em petróleo nesse nível aí, tá? 84, 85, mas aumentamos a posição short no ouro, inclusive porque assim, o short ouro funciona bem quando o juro real lá está subindo, e tem sido o caso. Então, essa posição a gente ajudou o mês passado e a gente aumentou um pouco agora. Tá? Basicamente, são as duas posições que ficaram para commodities. E depois a parte de moedas, onde tanto o real, que oscilou demais e acabou basicamente zerado, assim, ele ganhou contra o dólar o carry do mês, mas uma oscilação muito grande, o vol de real muitas vezes maior que a vol de Bovespa, e acabou sem uma direção definida ao longo do mês, né? Tanto é que acabou zerado. Isso aí tomou um pouquinho de dinheiro, pouca coisa, e o resto de moedas vindo de outras moedas, porque mais um mês em que o dólar imperou, assim, e acho que até se fortaleceu mais em função de novo, você começa a ter divergência, né? Estados Unidos com dados que têm surpreendidos para cima, né? Mostrando uma resiliência muito grande, e a Ásia sofrendo demais, China, a gente continua sem entender direito essa agenda do Covid-0, que está prejudicando demais a população. A gente teve até casos essa semana de pessoal que não podia sair de casa, teve terremotos, os caras morreram porque não tinha como escapar. Então, assim, eu não sei se ele vem com uma convenção para tentar, o Xi, o presidente, mais 5 anos de mandato, mas, não sei, está tomando medidas esquisitas, até problemas no setor imobiliário, como o Luiz comentou, está tendo que tomar medidas no câmbio, né? A moeda da China, que é uma moeda muito estável, tem apanhado, e o Banco Central da China já tem começado a tomar medidas. Essa semana ele reduziu as reservas em dólar que os bancos precisam carregar para poder aumentar um pouco a liquidez no mercado. Acho que tudo isso são sintomas que as coisas lá estão esquisitando um pouco, né? Então, isso acaba prejudicando várias moedas asiáticas e de alguns emergentes também. A gente hoje, basicamente, saiu da venda do dólar, desistiu mesmo de tentar ver onde que vai ser esse pico, sobrou só uma posição em franco suíço, né? E depois, realmente, o resto, a gente tem agora mais posições vendidas, estamos vendendo em euro, em China, que é a maior venda, embora tudo com opções, mas é uma posição, hoje a maior posição em moedas é a venda do renminbi chinês,
e um pouco daquela lira turca, essa a gente continua, não tocou, não aumentou, não diminuiu, está lá. Né? E um trade relativo entre esse também vem carregando há algum tempo, Austrália e Nova Zelândia. Mas a impressão que dá é essa, que o dólar continua forte por mais tempo, né? Principalmente agora que você está tendo essa divergência e os lugares que estão subindo os juros, esse aumento de juros não tem se materializado em fortalecimento da própria moeda. Né? Então, acho que é o que vai acontecer com o euro, tem acontecido com a Libra, e um dos poucos que tem se mantido aí mais firme é o Canadá. Porque, assim, Canadá e México são ali agregados, né, satélites dos Estados Unidos, então eles acabam acompanhando mais os Estados Unidos que o resto do mundo. E, finalmente, uma palavra sobre o sistemático, que a gente costuma dizer que ele é descorrelacionado, mas esse mês o problema foi esse. O problema foi muito mais um mês em que as oscilações foram tão grandes e a gente tem um algoritmo que funciona com stops dependendo do tamanho das perdas, e a gente teve 18 stops esse mês no book sistemático. Tá? E no mês passado, me perguntaram se a gente tinha, um dos modelos era modelo de alta frequência. Não é, né? Então, não é que os modelos mudaram de sinal com toda essa frequência, mas assim, essas oscilações foram tão grandes que a gente teve que, assim, o algoritmo tem parâmetros para zeragem de posições, dependendo do PNL. Isso aconteceu muitas vezes no mês passado, então foi um mês especialmente difícil para o trade sistemático. Tá? Bom, basicamente, acho que eu paro por aqui. Nossa maior preocupação hoje é com a eleição aqui no Brasil, né? Posições locais. Se fosse só pelos dados que estão saindo e pelas projeções, a gente estaria muito mais otimista com bolsa. O câmbio, faltou comentar isso. A gente tem percebido uma certa piora na conta corrente, até fruto, assim, por boas razões, né? O país está crescendo mais do que o esperado, então quando você olha aquelas contas de transportes, viagens, aluguéis de equipamentos, toda essa parte de lucros e dividendos, todo esse fluxo, que são fluxos de saída, tem aumentado, né, em função da atividade que está mais forte. A própria balança também, a gente teve que, assim, rever projeções para baixo. Revisamos para esse ano para 68 bilhões, o ano que vem para 55 bilhões, justamente porque a parte da importação, ou seja, a demanda interna, tem subido, e isso acaba pressionando a importação. E juntando essa visão de que o dólar continua forte lá fora e a preocupação com a eleição, a gente tem operado agora mesmo que assim, a gente sempre é um pouco mais tático no câmbio em momentos mais turbulentos, mas a gente tem ficado comprado, não grande, pequeno, mas comprado em dólar em relação ao real, em função dessas preocupações todas aí que eu comentei. Então, acho que é isso, mas vamos ver, as eleições estão chegando, a gente vai ter que lidar com isso com um pouco mais de cuidado. Lá fora, vamos ver, eu acho que o que vai definir o tamanho do próximo movimento do Fed é a inflação que vai sair, o CPI da semana que vem. Então, temos que aguardar, até lá o mercado vai ficar mesmo bastante volátil, mas acho que isso, o Fed ele vai olhar muito para dados. Eu diria que os dados do mercado de trabalho foram um pouco mais favoráveis ao soft landing. Vamos ver o que vai vir na inflação, e acho que isso vai definir se ele vem com 50 ou 75 basis points. Mas, para nós, continua um pouco a visão que a gente já tinha no mês passado. Os juros já chegaram no patamar, esse 3,5, 4, que, como juro final para os Fed Funds, fica lá por algum tempo.
e o mercado vai oscilar em torno disso, né? Então, agora ele está, eu diria, perto da parte alta desse range que a gente vê para o juros lá fora. É por isso que comentei que nossa posição em juros americanos passou a ser aplicada e no cupom também, tá? Mas ainda a mesma visão, range e muito assim, muita alta frequência em função dos dados à medida que eles forem saindo. É mais um ambiente agora para trading do que para posições muito estruturais nesses níveis de preço que a gente está vendo. Eu vou parar por aqui e aí eu e o Ix ficamos à disposição aí para perguntas. Obrigada, Calabrese. Obrigado, Ix. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui no chat. A gente já recebeu algumas. A primeira é sobre China. Tá? Players relevantes do mercado têm classificado ativos chineses como uninvestable. Faz sentido? Há segmentos mais blindados ou seguros para se expor ao China Macro Play? Eu não diria que não sei se dá para chamar de uninvestable, mas a gente está num momento em que a situação está um pouco esquisita lá na China, né? Como eu comentei, tem essa convenção aí do Partido Comunista que deve eleger o Xi por mais 5 anos, e aparentemente tem muita coisa que ele está tentando controlar ao mesmo tempo para chegar lá sem ter grandes disrupturas. Mas ele interviu no setor tech, agora ele está tendo que resgatar o setor de real estate, que está todo com problema. Esse negócio do Covid-0, como eu já comentei. Então, realmente, o que a gente está fazendo em China é, vamos dizer, se posicionar por uma piora da situação lá, ou seja, a gente está fazendo isso via moeda, que parece mais simples, né? Acho que fazer qualquer coisa na Bolsa lá, eu acho que a Bolsa a moeda também é sujeita a intervenção, tudo é sujeito a mais intervenção, mas eu acho que é um jeito mais clean de se posicionar lá via moeda, e principalmente, como a gente tem feito via opção, justamente para, em caso de alguma intervenção, tal, a gente ter aí um limite no que a gente possa estar perdendo nessa posição. E Bolsa, realmente, eu acho que fica um pouco mais complicado nesse cenário. Tá? Não sei se é investable, mas requer muito cuidado, assim, muita expertise. Realmente fazer isso daqui, nesse momento, eu não recomendo. Quer aplicar em Bolsa na Ásia, eu prefiro o Japão. Está mais barato, é o banco central mais novo do mundo, e se precisar ele compra, é o maior hoje, o maior acionista da bolsa japonesa é o próprio Banco Central, o próprio BOJ. Então acho que lá está um pouco mais seguro do que a China. Se quiser faz redeado com a moeda, faz em dólar, para não, né, porque o Ien tem sofrido demais em função do juro tão baixo, tão divergente em relação ao resto do mundo. Mas China eu aguardaria um pouco, sim. Já que você começou a falar de bolsa, né? Vou pular aqui uma pergunta, depois eu volto. Sobre ações, tá? Diversas geografias com PIs considerados baixos, como Europa, Japão, UK, tudo abaixo de 12 vezes. Value trap, dado esses riscos de exceção e aperto dos juros globais? Compreendi a última parte. Value trap. Qual que é isso? Se o preço está baixo, né? Como eu falei, eu concordo. Acho que a gente tem Estados Unidos negociando a 17 vezes, que é um pouco acima da média histórica. Vários outros lugares, 11, 12. Bom, em alguns lugares como o Brasil, em torno de 8, né? Mas eu não sei, por exemplo, o Japão me parece uma boa aposta, tá? A gente não tem, mas de tudo que eu vejo é uma economia enorme, é uma economia muito industrial e que acho que se beneficia desse câmbio desvalorizado, né? O que pode pegar lá é o custo de energia, porque ele importa grande parte da energia, mas isso também está dando uma melhora. E fica um pouco, assim, grande parte
do trade dele é com a China e com a região da Ásia. Então, está tendo alguma desaceleração. Mas me parece das bolsas a mais barata. Eu acho que a Europa está muito complicado, realmente fica difícil fazer qualquer coisa lá, apesar dela... E a gente, 2 anos atrás, a gente vinha com essa tese de que a Europa estava barata e ia passar por uma fase de crescimento bom. Ela tem sido resiliente, até por tudo que está acontecendo, mas tem muita coisa acontecendo. Esse problema do gás, esse problema da guerra, agora eles vão ter que subir o juros de uma maneira mais acelerada, e aí a gente tem o problema do spread dos periféricos, vão ter que fazer fiscal para dar uma segurada aí no preço final que os consumidores estão pagando em energia. Inglaterra, com esse problema de está assumindo um primeiro-ministro hoje. Eu acho que realmente, se fosse para fazer uma escolha aí de lugares mais baratos, eu ficaria para o Japão. Talvez o Brasil ter que esperar a eleição. Ou se cair demais antes da eleição, também é tudo função de preço. Obrigada, Calabrese. Bom, essa aqui é sobre meta de inflação, tá? CMN recentemente manteve a meta em 3% para 2024 e 2025. Se isso é muito pesado para a economia brasileira, se seria mais fácil para o Tesouro, né, custo da dívida, e para o Banco Central, condições financeiras, trabalhar com uma meta menos rigorosa? Acho que depende do fiscal. Se o fiscal for, de fato, né, perder a âncora, de fato a gente vai ter que trabalhar com uma inflação mais alta, e então 3% não faria sentido. Com uma regra fiscal consistente, você deveria ter o 3%, que é, enfim, que todos os outros emergentes sérios praticam, né? Então, eu acho que o errado não estaria a meta, sim. Errado é a gente não consertar o resto, né? A meta está condizente com o resto dos emergentes que tem um fiscal melhor, né? Então, acho que a gente tinha que focar em melhorar o fiscal e tentar alcançar essa meta aí. Mas não sei se o Cláudio tem. Não, acho não. Essa aqui é bem técnica, tá? Qual instrumento que a gente utiliza para ganhar com posições vendidas e inflação implícita? No caso dessa inflação, como ela foi muito curta, a gente usou basicamente o DAP, né, que é o futuro que replica a NTNB, só que ele vence em janeiro, o DAP janeiro 23, e a gente usou um pouco de short na B23, só que aí ela entra um pouco no ano que vem, né? Então, essa era uma parte menor da posição, a gente procurou, como o nosso horizonte era mesmo esse segundo semestre, fazer via DAP. Bom, acabaram as perguntas. Lembrando que esse webinar, até amanhã, vai estar disponível no canal da Gard no YouTube. Todos os nossos fundos eles estão abertos para aplicações. Tá? Na parte dos multimercados, a gente tem o D'Artagnan, o Valon e o Portos. Na parte de ações, a gente tem uma estratégia long bias, que é o Atos. Uma estratégia diferenciada é o fundo sistemático, o fundo Pascal, que acabou de completar 1 ano. E na parte de previdência, a gente tem também 2 veículos multimercados que replicam as nossas estratégias dos fundos 555. Tá? Qualquer dúvida de como investir, meu contato eu vou deixar aqui no chat, fico à disposição. Obrigada a todos e até o próximo webinar.